Ora viva, votos de uma boa tarde e seja bem-vindo a mais uma edição do programa Selo Cultural, o espaço que olha, fala de cultura aqui neste seu canal de televisão. Para esta edição, hoje o nosso convidado é Evandro Círios, um artista multifacetado e que tem conquistado espaço na música angolana. Para além de cantor, é intérprete e também ligado ao teatro. Esteve ligado ao teatro bem no início da sua carreira e traz-nos aqui uma história de talento, desafio e inovação. O Evandro marcou muito recentemente, ou melhor, a sua carreira está marcada muito recentemente pelo dueto que fez com André Mingas, o já falecido André Mingas, fazendo para tal recurso às novas tecnologias. É um dos assuntos que vai ver abordado ao longo da conversa que vamos manter nesta edição do Selo Cultural. Mas, como sempre, antes de mais, já sabe que para além da conversa vai poder tomar nota daquelas que foram as atividades que marcaram a semana, mas antes da conversa, conhece um bocadinho do seu percurso neste mundo do teatro, da música e de outras atividades em que o convidado de hoje está inserido. Conheça. Solidão e este mar sendo luz. O Selo Cultural traz nesta edição um talento emergente, um jovem que há mais de 10 anos constrói com os olhos secos uma trajetória até aqui brilhante. Evandro Lucas Almerindo, de nome artístico Evandro Círios, é filho de José Almerindo e Maria Cristina Lucas. Nasceu em 1992 em Luanda, numa quinta-feira chuvosa do mês de abril. Dividiu a sua infância entre o bairro Popular, em Luanda, e Catete, atual capital da província de Colibengo. Descreve-se como sendo um artista multidisciplinar, ator, cantor e poeta declamador. Tem várias participações em palcos nacionais e internacionais, dividindo sets com artistas renomados. Evandro começou a afinar a voz aos 15 anos na poesia escrita, mas é no teatro que se abre ao universo das artes, no grupo Kudisanga, em 2009 e 2010. E aos 21 anos começou a apresentar-se em bares nas noites luandinas, ao lado de uma das vozes mais brilhantes de Angola, Zelda, a menina dos pés descalços. Não há garrafinha, não há mete-mete, não há 35, não há escondida, nem me cabe dor. Mas precisava se mostrar mais ao mundo. Foi quando decidiu encarar o jurado e o público do concurso Estrelas ao Palco em 2010. E como o sonho obedece etapas, precisou seguir degraus. Em 2011, Angola Encanta, tendo ficado em 5º lugar. Mas foi no The Voice Angola, realizado na África do Sul, que capta a atenção do mundo, sobretudo do jurado composto por Yola Semedo, Paulo Flores, Walter Ananás e Dita Finha, ao interpretar Diloquewa, de Filipe Mukanga. Sem ti não quero viver, you're the reason of my life. Nesta edição, Evandro Círios ficou em 4º lugar, mas consolidou-se como cantor profissional, tendo chamado a atenção de vários artistas já renomados da nossa praça. Entre projetos e mais projetos, convites e participações, destacamos Triângulo das Bermudas, com Red Neutro e KS Drums, Camutupo, Projeto Volume 1, tendo também representado Angola neste festival. Já não falta nada, hoje estamos da passada. Em 2021, sagrou-se vencedor da 4ª edição do concurso Luanda Gente e Música e da 5ª edição dos prémios Tigra Nova Garra. Círios recentemente utilizou as novas tecnologias para realizar um sonho, fazer dueto com André Mingas, e surpreendeu o público com uma belíssima atuação.
arte nunca o afastou da academia. Evandro Sírios é licenciado em Ciências da Comunicação e trabalha atualmente como gestor de eventos em projetos socioculturais, assessor de imprensa e terapeuta em formação. Evandro Sírios, este novo talento, nem tão novo assim, que já tem uma longa estrada, teve aqui a dizer da música, que é o convidado para esta edição do Celo. Evandro, muito boa tarde e seja bem-vindo ao nosso programa. Gratidão, boa tarde. Boa tarde, é uma honra e se não uma missão de representatividade estar aqui. É um prazer enorme mais uma vez poder recebê-lo. Só para chamar a atenção aí em casa, o dueto que tanto temos estado a fazer referência foi com o Rui e não com o André. Apesar, tal como já aqui o disseste, para mim, não para o pessoal lá de casa, o André é a tua referência, mas não deixa de ter paixão e admiração por Rui Mingas também. Pela família toda. Pela família Mingas, ok, ainda bem que assim é. Vamos falar desta parceria, mas um bocadinho mais lá para frente. Vamos revisitar um bocadinho o seu passado, Evandro. Eu sei que o pessoal conhece-te agora ligado ao mundo da música, mas o começo foi mesmo no teatro. Foi no teatro, foi na poesia. Até consigo observar a minha caminhada artística como uma sequência bonita de acidentes. Era eu, um menino que escrevia poesias e um dos vizinhos pediu-me que fosse datilografar todos os textos que ele tinha escrito. Então aí surgiu a curiosidade, ok, tem alguém aqui próximo que escreve, que consegue traduzir sentimentos como todos aqueles que eu admirava já na altura, enquanto começava a ler poesia. Estamos a falar de um Sírios com quantos anos nesta altura? 13, entre 13 a 15 anos. Eu creio que foi até os 15 essa exposição com a poesia. No mesmo ano descubro que havia no bairro Popular um espaço que é o Cine São João, onde haviam eventos artísticos e se podia apresentar os textos que eu escrevia. Então já começou a parecer um bocadinho mais sério, porque já havia um palco onde eu poderia apresentar o que eu andava a compor. E quais eram as tuas referências na poesia para um Sírios bem no início da adolescência? Aí é que vem já o que eu gosto de descrever como os Gorindona Lax, because Fernando Pessoa, meu número 1. Mas aí depois de ter encontrado a obra Wanga, creio que é do Engachito, aí mudou muito da minha apreciação do como trazer aos textos, ou trazer assim aos textos os textos que eu quis trazer. Então tenho o mesmo Fernando Pessoa e não tenho uma lista específica, pequena, reduzida assim de nomes, tanto na música como na literatura, que sejam as bases principais, porque depois abriu-se um universo e era como um campo de aprendizado. E eu fui só mergulhando e até agora continuo lendo, continuo aprendendo como poder perceber os outros e fazer-se perceber também. E quando é que o teatro aconteceu? O teatro aconteceu neste palco de poesia. Então, um dos encenadores de um dos grupos lá do bairro Popular, ele observou que havia algum potencial na leveza. Então, jovem, temos um grupo de teatro aqui. Venha. E foi durante um ano o exercício que me fez pegar na poesia e tê-la como uma espécie de ginásio interno, onde eu decidi abrir-me para uma outra arte. Olhando um bocadinho para o teatro tem estado a influenciar a maneira como se apresenta no mundo da música? Definitivamente. Tal como no princípio havia descrito a minha carreira como uma sequência bonita de acidentes. O teatro, por acaso, criou parte da base de perceber no público uma espécie de espelho de mim mesmo. Okay. Então, a concentração, há uma regra básica no teatro, que é quando estiveres nervoso, olha para o fundo, num ponto, cria um ponto no horizonte. Então este ponto no horizonte surgiu como base para todas as outras apresentações serem menos pessoais e um bocadinho mais
direcionadas, mais profissionais. Em relação ao teatro, sente vontade de pisar aos palcos como ator de teatro ou a música acaba também por cobrir esta saudade que de quando em vez surge no que toca à representação? Sim, a resposta a esta pergunta é sim. Tenho, no exercício de, como agora percebi, uma definição possível, né, que é o ser artista multidisciplinar, que é quando de tudo o que é possível na arte de se fazer, tu consegues executar na prática. Então, na coisa de ser um artista multidisciplinar, eu venho preparando arquivos. E o teatro, por ter sido a minha primeira escola técnica, eu tenho algumas peças, já fiz algumas composições que por acaso chegaram a ir para o palco. Lembro-me que algures entre 2016 e 2017, junto com a escritora Ngonguita Diogo, nós pegamos num dos livros, se não me engano, na memória era Cartas para Neto, da Maria Eugênia Neto. Então tivemos que preparar aquele livro como uma poesia. Então começou ali o exercício de maturar o ser escritor. Porque é tudo uma questão de referências, né? Eu posso ter o gosto, ter o traço, mas vou primeiro absorvendo tudo que é possível de todas as influências que eu consigo encontrar no caminho. E a resposta é sim, o teatro não pede por esperar. Ok. Agora diz-me, Círios, do que toca a música, como é que surgiu? Foi mais um dos acidentes felizes da vida do Círios, mas como é que surgiu este interesse pela música? Na altura em que, junto com a poesia e o teatro, eu conseguia já me expressar em algum palco, haviam cenas em que eu conseguia cantar um bocado e em algum momento lembro-me de, com uns 15 anos, alguém ouviu a minha voz e disse a frase: "Ei, tu tens potencial". E na altura, o primeiro palco foi o Estrelas ao Palco, na altura em que era só radiofónico, né? É o mesmo Estrelas ao Palco, é o Estrelas ao Palco da mesma altura em que o Matias Damasio foi um dos participantes e o Coelho Ayonda foi um dos vencedores. E aí foi a primeira derrota, o primeiro casting, o primeiro não, a primeira reprovação. E aí começou o desafio. E foi um somar e seguir de participações em concursos, certo? Qual deles foi o mais marcante para si, Círios? É que foram vários concursos em que teve a oportunidade de participar e estava sempre no quase, não é? Quinto, quarto. Foram dos concursos em que participei, tenho até agora dois que foram marcantes. O primeiro, né, que é o concurso internacional, onde eu pude não só perceber o showbiz no seu mais cru possível, mas também porque tive uma exposição que fez-me visível. Essa aqui foi mesmo, o The Voice Angola foi o primeiro. E o segundo mais memorável foi o primeiro concurso que eu venci, que foi o de Luanda Gentes e Músicas, que na altura era uma espécie de... era, na base, um concurso de bairros de Luanda. Então, cada município tinha uma pessoa que representava e eu participei como morador do município de Luanda, bairro popular, e venci. Eis que durante algum tempo existiram vários processos e nós, como país, tivemos várias fases difíceis e numa dessas dificuldades o concurso teve de ser descontinuado. Logo depois da minha edição, logo depois de vencer pela primeira vez. De ter vencido, não é? Então, se é marcante, é pelo facto de ter sido a minha primeira vitória e ter permanecido invisível assim na minha carreira, digamos, mediatizada, como o resto das outras participações. E que lições estes concursos lhe deixaram, que tem levado para a vida? Estamos há instantes, víamos aqui extratos da sua participação no The Voice, um concurso que teve uma projeção muito grande, não é? Um nível de audiência muito grande. Foi o primeiro e único concurso desta natureza que Angola realizou, e isso foi na África do Sul, não é? Não aconteceu aqui, mas era um concurso angolano com participação de músicos
angolanos, onde muito te destacaste. Que lições a participação em concursos e neste em particular lhe deixaram? Uma das lições é a base do que provavelmente me faz pessoa e artista. É que representatividade importa. Então, dos vários concursos onde participei, citei apenas um em que venci. Tive há 2 anos uma participação no Festival da Canção da Laca, que já era um sonho que eu tinha mesmo desde os 15, quando comecei a cantar, e saí de lá com o prêmio de melhor intérprete. Foi um dos prêmios, não o prêmio do vencedor, mas foi um dos prêmios. E saber que a cada caminhada existem jovens artistas, existem mais velhos, que veem a persistência de um artista que, por mais que perca, continua caminhando. Isso faz-me um bocadinho vaidoso, porque eu consigo chegar nos meus mais pequenos, nos meus sobrinhos, nos meus primos, consigo chegar no meio dos meus amigos e ser o perdedor infinito, o que não desiste, o que vai sempre continuar a caminhar. E acho que, como desejo máximo, espero que esse seja o espelho da minha carreira, de conseguir transmitir que você pode continuar, cai, sorri, levanta, continua, cai, sorri, levanta e seja bonito. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? A persistência é extremamente importante. Mas eu vou continuar a recuar no The Voice, porque em instantes, quando ia preparando essa entrevista, tive a oportunidade de ver extratos da sua participação e olha que naquela altura eu acompanhei, mas estamos a falar de 2015, já lá vai muito tempo, quase 11 anos, né? Estamos a falar de 11 anos, e não tinha nem sequer ideia de quão tocante foi a tua interpretação de Ndilo Cueva. Eu nunca consigo pronunciar essa música de Filipe Mukenga. Fez de propósito. Neste concurso. Levou com que os 4 jurados virassem para lhe ouvir a cantar. Como é que foi? Consegue recordar da emoção, do que sentiu naquele momento? Tudo. A parte boa das experiências da vida são os fragmentos de memórias que eles vão deixando e são possíveis de serem revisitados depois. Na altura, em 2015, creio que tenha sido o princípio do lançamento do o álbum Meu Lado Ngumbe, do Filipe Mukenga. Estava fresquinho no mercado, tinha um loja que estava aí, Mas eu ouvi o Ndilo Cueva, já na altura do casting, ainda aqui em Angola. Eu falei, eu acho que eu vou avançar com esta música. Numa lista de 10 músicas era o tema mais desconhecido, era o tema mais virgem, mais fresco. Então foi pessoal, foi uma decisão pessoal. Eu escolhi-o a dedo. E quando os jurados estamos a ver as imagens agora, quando os jurados viraram as cadeiras, eu aí... E que jurados, hein? E que jurados? Que jurados. E na sequência, primeiro Yola Semedo, logo depois Paulo Flores, depois o Dita Finha e no final Walter Ananás. E eles todos... Indescritível é uma palavra muito pequena para poder, né, dar título a esse momento. Mas ver eles a virarem, só meio que reacendeu um fogo dessa coisa de continuar a caminhar, porque ninguém consegue chegar a um nível de ser direto na sua comunicação e ser percebido logo de coração se não tiver caminho anterior. Então, quando os jurados viraram, eu fiquei... E agora? Se existia alguma dúvida em mim sobre se posso ou não ser um bom artista, se posso ou não fazer arte, naquele momento... Foi definitivo, definiu exatamente o caminho que tens estado a traçar até agora na música. Foi crucial, foi o princípio. De muito ainda que está por vir, não é? Olha que até agora ainda lhe emociona. O princípio de saber que eu não tenho como desistir. Ok. Não tenho como desistir de ser artista. Claro que numa sociedade dinâmica e rotativa, nós vamos exercitando profissões, nós vamos conhecendo escritórios, mas creio que tudo isso vai ser um
complemento circunstancial da pessoa que faz a arte que eu expresso. Então aí foi o momento de virada da tua carreira. Foi o momento de virada da tua carreira. Mas acredita que concursos como estes e pelos quais tu já passaste são importantes para dar assim visibilidade a novos talentos, a jovens que aspiram também a conquistar o seu espaço no mundo das artes? Não falo só da música, mas de outras artes, do teatro, da literatura. É importante que se realizem atividades como estas para que se tenha também esta oportunidade de ganhar visibilidade. E é importante que os artistas continuem a fazer parte destes eventos e que continuem a inundar estes concursos com as suas presenças, porque é a fluidez da participação que gera a continuidade, né? E várias vezes gosto de descrever todos os concursos musicais como uma espécie de tatame, de um ringue onde lutadores se encontram e habilidades vão evoluindo. Então, todo o concurso serve como uma espécie de porta para um nível superior. É importante que os concursos aconteçam, é importante que os artistas se exponham e vão percebendo o jogo a partir de dentro. Boa. Agora vamos falar do dueto com o Rui Mingas, não é? Muito recentemente encantou o público com este dueto, fez recurso às novas tecnologias. Conta-me, como é que surgiu esta ideia? A organização do FESTIC, né, que é a Feira de Tecnologia, contactou-me apresentando a ideia. Oi, vais fazer um dueto com inteligência artificial. E curioso, entusiasta e artista, aquilo foi de tirar o fôlego durante muitos dias, até o evento acontecer, até ter chegado lá no palco, até ter visto aquela tela enorme, né? Havia a divisão das partes na música para participar, das partes em que eu cantava e que o Cota Rui cantava, mas pude sentir naquele momento um bocadinho da honra que sentiram os que me antecederam quando puderam partilhar o palco. Partilhar realmente. Eu falei, agora somos todos bratas. Ok. E como é que sentiu ao ver a reação do público a esta apresentação? O esforço de todo artista é de poder caber na vibração energética de todo mundo que lhe ouve. E ter tido a oportunidade de ser entre os 3 angolanos que pela primeira vez fizeram uma apresentação pública de inteligência artificial, com inteligência artificial. E as pessoas do lado da tela eram gigantes e continuam sendo gigantes da nossa arte. Foi de todo memorável só o pensamento de que cada sorriso no público era uma manifestação de que podemos eternizar-nos, podemos eternizar os nossos gigantes pela fibra dos mais jovens. Do dueto ter-me colocado ao lado de Rui Mingas, eu meio que me senti uma espécie de Pinóquio, onde Rui Mingas pudesse falar através do público. E pela reação das pessoas foi possível trazer o irmão do meu pai, André Mingas. Neste momento. Aquilo foi um momento de vaidade interna, okay. Foi uma massagem ao coração. É só continuar. Sírios, se tivesse que partilhar o palco ao vivo, não com recurso à inteligência artificial, ao vivo com o Rui Mingas, o que é que lhe diria antes de subir ao palco? Bom, se tivesse a oportunidade de fazer uma apresentação ao vivo, em persona, com o Rui Mingas, eu acho que a primeira coisa que eu perguntaria ao Cota seria... É uma comunicação muito artística. Eu, mesmo quando estou com a banda, quando estou com alguém num palco, eu digo sempre a mesma coisa e não perderia a oportunidade de perguntar ao Cota, tipo, Cota, é para nós matar de onde até onde?
É para exagerar, é para ficar só um bocadinho, é para reter, só é para estragar, para depois ele olha o menino com Tem com calma, com calma. Nada de exatamente exagero. isso. Exatamente isso. Olha, diz-me uma coisa, como é que, como um jovem que é e com este percurso que já tem ligado ao mundo da música, qual é a avaliação que tu fazes do panorama musical angolano atualmente? Como é que nós estamos? Como artista, vou percebendo que muitas das vezes as opiniões dos artistas às vezes podem não trazer as suas crenças interiores para fora. Né? Muitas das vezes somos condenados por pensar com os nossos próprios cérebros. Mas o que eu tenho percebido é que muito da arte é o espelho da realidade que a sociedade onde essa arte é feita vive. Então, o que é que a nossa música agora tem? A nossa música agora tem a energia da juventude, tem a intenção de fazer parte de um grupo, a intenção de ser-se destacado sempre. E só posso apreciar. Como artista só posso apreciar, só posso fazer parte do processo. Por exemplo, eu tenho alguns álbuns que fiz com participação de vários artistas e nós fomos deslizando entre estilos. Mas eu vou, pessoalmente, colocando parte da minha poesia, que foi a base que me construiu como artista, em todos os estilos e em todas as composições que eu faço. Dá para perceber que há um espelhar de como nós somos, estamos como juventude, né, como sociedade, como país e até como habitantes de um planeta. Dá para ver isso nas letras, dá para ver isso nos eventos em que acontecem, dá para ver isso nos novos palcos que vão surgindo e naqueles palcos que vão desaparecendo. Mas fico muito empolgado em ver criações ganharem vida. Adoro, tenho várias bases, ou tenho vários estilos, porque pronto, nascido em 92, estava no princípio do surgimento do Kuduro, né? Então eu tive outras influências até o estilo ser percebido, aceito e ser uma representação de partes da nossa sociedade também. E eu adoro a forma como a vida é traduzida nas poesias no estilo Kuduro. Não tenho a certeza se conseguiria ser direto, como muitos artistas são. Não sei se conseguiria ter a energia que muitos têm, mas eu percebo que é uma descrição de como nós somos. E dá para aceitar que nós podemos ser melhores se percebemos que temos erros, né? E dá para perceber que temos erros se formos procurar perceber o que é ser melhor. Então, as composições, os nossos artistas... É nesta questão de perceber, nesta maneira muito apaixonada de ver o mundo, de ver a sociedade, de olhar para a juventude, onde busca inspiração para as suas composições? No futuro. Olha muito para o futuro, olho por para coisas que ainda não viveu, mas que almeja para fazer as suas composições? Olho muito mais na perspectiva de conseguir ver cada dia de um presente vivido como um ontem que poderá ser lido numa agenda. Eu olho para frente e eu digo, ok, se este ano eu for fazer uma composição, será que daqui a 10 anos eu vou apreciá-la da mesma forma? Será que daqui a 15 anos eu vou conseguir perceber que tipo de sentimentos haviam em mim quando eu fiz aquela composição em específico? Então é como se cada passo fosse uma pequena pegada que deixo para um futuro. E no futuro, porque só quem sabe para onde quer ir saberá identificar o caminho em que estiver a caminhar. Então, tudo inspira-me muito para que o futuro seja uma sequência de acidentes bonitos. Mas estamos a falar de uma paixão num mercado que é muito desafiador. É.
Neste percurso todo, estamos a falar de quantos anos de música, Sírios? De atividade artística, já que é multifacetado. Vamos falar da música, da atividade artística. Vamos assim colocar o número 12 como o número mais simples. Já há mais de 12 anos que eu vou fazendo música, que eu vou exercitando todas as outras habilidades dentro da arte. E é um mercado desafiador, sim. Quais os principais desafios que já teve que enfrentar? Bom, pessoalmente, tenho a ideia de que cada desafio é uma oportunidade de evolução. Então, Já teve algum em particular, algum momento em particular que lhe marcou e que de alguma maneira até quase, não sei se tal aconteceu. todos marcam, todos os momentos marcam, as portas fechadas marcam, os palcos pisados marcam, as pessoas que vou conhecendo e tem uma coisinha que gosto muito de partilhar com o pessoal do bairro Popular, é que em algum momento, quando forem olhar para os artistas do bairro, haverá um nome, Sírios, que estará entre os que sempre representaram a juventude de lá. Então, cada situação surgiu como uma espécie de vais parar agora ou continuas? Já alguma vez teve que parar e refletir muito nesta questão? Depois do The em Voice. querer parar e depois continuar? Depois do The Voice, depois do meu primeiro grande concurso, eu fiquei uma semana sem cantar, sem falar em silêncio completo, porque, prontos, ainda era jovem. Ainda era jovem. E não deixa de ser, ainda não deixa de ser. Já. Pelo tempo ser uma relatividade, vou começando a contar os anos e a perceber que eu não devo me sentir miúdo mais, né? Mas era jovem. Bons tempos. Perdi-me. I'm sorry. Estava a tentar saber se alguma vez tentou parar. Nesta uma semana, a pressão de ter participado num concurso internacional e logo depois ter chegado e ter percebido o mercado fechado para o que eu era como artista, na altura deixou-me mesmo com com a sensação de que estava perdido. Senti-me mesmo confuso. E durante essa uma semana em que não cantei, né, eu esqueci que era artista e estava preparado para abraçar a ideia de deixar a arte para trás. O que é que lhe fez continuar? Ter visto de novo o vídeo no concurso, o vídeo do casting. Uma semana depois revisitei o vídeo e fui lá. E vi, ok, 4 cadeiras viraram para ti. Qual é a base dessa confusão? E foi provavelmente o único, ou quiçá o momento mais difícil que eu tive na carreira. Aquela parte onde eu poderia ter desistido e logo depois não teria este resto desta caminhada. Mas passou. Se não tivesse escolhido a música como profissão, o que é que gostaria de ser? Ou o que é que teria seguido? Bom, essa é a parte bonita. Tendo a licenciatura em comunicação, né, já tive a oportunidade de trabalhar como locutor, já trabalhei como repórter também, né, tive recentemente a oportunidade de adicionar à minha carreira artística uma componente da saúde mental, que é a musicoterapia. Trabalhei como musicoterapeuta, como arteterapeuta também, né, que é aquele profissional de saúde que usa todas as ferramentas de arte como forma de intervenção. Então, eu vou exercitando tudo o que eu poderia me transformar caso não fosse artista, caso não tivesse a música. Okay. Então, não sei. Não sei.
Já pisou vários palcos a nível nacional e logo bem no início da carreira teve a oportunidade de começar num palco fora do país, num concurso nacional, mas num palco fora do país. Existe algum palco que ainda muito deseja pisar, tanto nacional como a nível internacional? Há este sonho de conquistar também o mercado internacional? Já teve essa experiência, Círios? Não na prática, mas faz parte de um processo que já me sinto não estando sozinho. Existem agora várias oportunidades para os artistas poderem expor-se internacionalmente. Existem concursos, existem as chamadas residências artísticas e as chamadas são sempre assim. Tu vês, falta uma semana, falta um mês, mas dá para ir criando uma espécie de mapa do que se fazer. Então, tenho feito este mapa com vários artistas, mas ainda assim vou precisando de ter experiência para poder ter uma biografia completa e vários arquivos que acoplem a minha candidatura em cada um deles. Então, é um universo bonito. Artistas vão só, caminhem. Se tivesse que definir-se, Círios, como é que te definirias? Essa é uma pergunta muito, muito difícil. Porque descobrir-se é uma missão eterna, né? Nós só deixamos de aprender quando já não temos a oportunidade de usar o cérebro. Então, se me pudesse definir uma palavra ou numa frase, seria o aprendedor, aluno, da vida, da arte, do caos, das coisas boas. Aluno. Círios é aluno. Ele quer sempre aprender, quer sempre perceber os mecanismos que constituem todos os motores. Até esta altura, qual é o palco mais inesquecível onde já atuou? Já que disse que almeja pisar outros palcos, mas neste momento da tua carreira? Tenho tido a oportunidade de estar nos meus palcos favoritos, que geralmente são eventos onde eu tenho a oportunidade de cantar para crianças. Então, até chegarmos à altura em que, por exemplo, eu mesmo conseguir vencer um The Voice. O Angola só teve uma edição, em Angola só tivemos uma edição, mas existem outros. Então, quero adicionar a essa caminhada uma derrota ao lado de uma vitória. Então, qual deles há de me receber? É só esperar. Estamos ansiosos para ver este momento também. Um artista angolano que o inspira. Angolano ou não? Um artista que o inspira. André Mingas. A música que mais ouve atualmente? Bom, esse é um spoiler. Mas estou trabalhando com o DJ Smook, né, que é o criador e CEO do projeto Camutupo, né, do qual eu sou um dos vocalistas, né, o vocalista principal. E nós temos trabalhado numa sequência de músicas originais e alguns covers. Então, a que eu tenho ouvido muito nos últimos tempos é Marina, de André Mingas, porque fizemos uma versão. É o spoiler, vai sair daqui a pouco. Eu gosto da história da Marina, né? Marina que veio do bairro, virou fina, usa batom e purpurina, mas no fundo Marina ainda é Marina, né? No fundo Marina ainda é Marina. No fundo Marina ainda é Marina, eu gosto. E retrata muitas Marinas que estão espalhadas por aí, não é? E quem não é Marina? Acabamos todos por ter um pouco, que temos, ou somos ou temos sempre uma Marina, né? E temos sempre uma Marina. Eu gosto deste Eluanda, o último trabalho de André Mingas, e que tem composições únicas. Aliás, que caracterizam bem André Mingas. 12 trabalhos no mercado e este monstro
que é da nossa música. É único, é único. Então eu perguntava-me, enquanto ia buscando inspirações, porque é sempre um bocadinho mais leve quando se tem uma bússola como orientação para seguir. Então, às vezes, sob o comando de bons generais, jamais existirão soldados fracos, mas é necessário que existam tais generais. Então, eu escolhi o André Mingas como meu pai, porque pelas composições, pelos storytelling, pelas fusões musicais e o que ele trouxe de bonito, quem não escolheria alguém assim bonito como pai? Quem não escolheria alguém assim como um general? Mas é uma coisa que eu tive a oportunidade de observar na sua carreira, e porque fazes sempre uma outra citação em inglês. Tu cantas muito em inglês e em francês também, mas não sei se já o fizeste, ainda não tive a oportunidade de acompanhar numa das línguas nacionais. Tenho. E por ser descendente de parte de pai, de Catete, de parte de mãe, da ilha de Luanda, eu tenho o Quimbundo como uma obrigação legal, uma obrigação espiritual de lhe dominar. Assumo estar em passos de bebê ainda, mas tenho no projeto Camutupá um tema, o Menequeno, que foi uma composição feita quando estava só na segunda semana do curso de Quimbundo. Então peguei já naquelas primeiras frases que aprendi, falei, vou juntar Caná, Cuzuela, Quila, Emenguitena, Kulenga, Niluzolo. Mukonda oyo, Kudima, Diacandala, Kukukwata. Nunca digas eu corro mais do que todos, porque quem está atrás de ti te pode agarrar. Eu falei, eu quero tornar-me expert. Então, consigo, pela língua na veia, consigo interpretar também. Tenho agora exercitado muito mais clássicos nacionais, tenho tido muito mais esse exercício. Então, é uma língua para se dominar e vou, todas as vezes em que tenho a oportunidade, dando esse detalhe, dando esse toque aos meus confrades artistas, que é do tipo, precisamos. Daqui a pouco a geração Z nem vai saber que existem palavras em Quimbundo, vamos ter que escrever hieróglifos e deixar Quimbundo numas pedras de barro no Morro do Moco para ser encontrado por Moiséses. Leva sempre a vida com essa leveza, Círios, com esse bom humor. É necessário. É necessário, e sente que há este interesse por parte da juventude em cantar, em fazer arte, trazendo para os palcos a nossa identidade cultural. É importante que se faça tal coisa, na música, no teatro, na literatura, que se tenha este interesse na preservação da nossa identidade, a começar pelas línguas. Somos jovens, eu, tu. Queremos a vida, ver sorrir, viajar, ter amigos, ver Luanda a fluir e ver o pôr do sol, ver nosso país tão lindo, tão lindo. Somos jovens. E consegue sentir este interesse em ver Luanda a fluir por parte da nossa juventude, carregando-se, fazendo-se levar pelo melhor da nossa identidade? Como pessoa, dá uma pequena tristeza de perceber o não vejo nada disso como uma resposta possível. Não é como pessoa, dá para ver o que se tem propagado na mídia como degradação de uma geração. Dá para ver esse lado e ficar um bocadinho triste. Mas, se nós viajarmos para Malange, as crianças têm o domínio do Quimbundo lá. Se nós viajarmos para o sul, os mais pequenos têm o domínio da língua. Então, creio que toda a falta de fé é pelo foco estar num lado em específico. Temos um país... Então, comecei parafraseando a Domingas, porque são jovens. Em algum momento, a sua caminhada os vai trazer para a terra, e creio que se muitos dos meus cotas, dos nossos cotas, dos mais velhos, se muitos puderem exercitar a paciência do que é ser mais velho, de dentes podres, mas palavras sábias, se muitos puderem exercitar essa paciência, a juventude vai começando a reconhecer bons generais. E provavelmente talvez seja essa a minha
carta na manga máxima. Eu continuo sendo um soldado porque quero e serei um bom general. Olha, mas neste percurso todo, não é? Para além dos elogios, para além das palavras de incentivos, também vêm as críticas, né? E também surgem as expressões por parte do facto de ser uma figura pública, de estar exposto publicamente. Como é que lidar com isso, Círios? Bairro Popular é uma base boa, porque enquanto fui crescendo sempre ouvi que o bairro Popular é um lugar de pessoas vaidosas. E o bom de pessoas vaidosas é que conseguem olhar para o mundo à sua volta, mas têm uma visão muito centrada. Então consigo passar pelo bairro Popular sendo o jovem artista que está a colocar um bairro nas costas e quer caminhar e fazê-lo conhecido, mas eu consigo passar e ser despercebido. E às vezes acho que a culpa é da turbante. Porque há anos que eu venho usando a turbante como identidade artística. Eu já ia questionar. Estava para deixar mesmo para o fim, para me explicar o porquê do uso da turbante. E quando preciso, às vezes, sentir uma pequena invisibilidade, tiro a turbante e caminho, e aí eu desapareço por completo. Mas creio que não exista uma pressão tão grande ainda por eu estar num processo de caminhar para um boom, que se diz, que parece próximo, mas ainda não toquei. Okay. Não preciso ainda temer nenhum tipo de exposição, porque a minha avó traumatizou-me o suficiente com uma educação de ponta para ela saber que não haverão problemas nestas questões. Né? Então... Tranquilo. Suave. Tranquilo. Suave. Olha, vamos agora, Círios, ver imagem, um bocadinho das imagens, do momento que foi este virar da sua carreira, esta determinação de continuar no mundo da música, tal como foi pelo Círios confirmado, a quando da sua participação no The Voice Angola. You are loving queen. Tu és pra mim o meu grande amor sem fim. Diluê, Diluqueva go back to you. Tu és pra mim meu céu azul. I don't wanna think what would my life be without your light. Sem ti não quero viver. You're the reason of my life. Sem ti não quero viver. You're the reason of my life. Diluqueva meu amor. Diluqueva meu amor. I wanna be with you, always by your side. My life, my queen. Eu sou feliz, estou a sentir o impacto forte do Cupido no meu coração. Passar aquela experiência tendo o Desafio como meu mentor. Então... Mas o bom foi a comunicação intermitente, mais bonita, que depois nós, os participantes do concurso, tivemos com todo mundo lá. E é incrível que muitos de nós já sabiam no concurso que continuariam na música, e muitos já sabiam que aquilo foi o teste do quão difícil é ser artista, principalmente em Angola, e muitos decidiram, não, agora eu quero ser só mãe. E uns ficaram, mas nós
somos poucos os resistentes, mas creio que em algum momento todos os mentores que estiveram aí no concurso, quando chegar à altura certa de poderem fazer o certo por nós, dá para confiar. Ainda tem contacto com Gita Finha? Tenho sim, mas agora devo colocar os meus pés na Terra e não na galáxia, porque o meu mentor agora já afirmou publicamente que tem a decisão de seguir agora uma carreira política. E nós estamos do lado dele, tipo, vai papoite, vai, continua a caminhar e nos mostra o que é que vem depois de realizar o sonho. Então, como ainda estou na música, como tenho a arte como expressão máxima, só posso celebrar à distância, né? Mas a qualquer momento creio que se chegar à altura de precisarmos falar com os nossos mentores, como soldados falam com os seus generais, vamos ver. Se tivesse que escolher um dos músicos que aí estão para fazer parceria, para além do Gita Finha, é claro, esse já não vale, porque foi o teu mentor e já disse tudo quanto de admiração tem por ele. Iola, Paulo Flores, Cândido Ananás, Walter Ananás. Secretamente tenho nos meus arquivos composições que eu fiz inspirado nestas pessoas, composições que eu fiz na altura do The Voice também. Então, nesse caso, é como se eu tivesse álbuns preparados para cada um deles. Então, se pudesse, eu apresentava as ideias e logo a seguir fazia uma música com todos eles. Na verdade, acredito ser esse o meu objetivo. Caminhar o suficiente para poder ainda realizar o plano, desejo, sonho de ter um dueto com todos os meus mentores. Iola Semedo, Paulo Flores e Walter Ananás. E outros nomes, acredito, da música angolana, não é? Porque temos grandes referências. Todos. E este é, por exemplo, um outro detalhe que muitos artistas às vezes chegam a perceber isso só depois. Ao fazer música, tu não tens que necessariamente cantar as interpretações ou as tuas composições. Tu podes te tornar um artista que também dá asas a outros artistas. Então, enquanto eu vou participando em todos os concursos, enquanto eu vou me expondo como artista, eu tenho o desejo de arquivar composições para ser um daqueles que dá asas. Então, a nossa sociedade também tem a mesma visão que tu tens, porque chega uma dada altura que nós começamos a cobrar. Então, ele só faz a música dos outros. O que é que ele tem de original para poder nos mostrar? Também cobra. Não... Sim. Então. Não, o bom é ter alguns álbuns já na internet como prova de uma caminhada pessoal. Okay. E o bom também é ter ainda tempo de compor mais. Por isso é que, spoiler alert, estamos a fazer, eu e o DJ Smoke, um trabalho onde nós vamos reapresentar alguns clássicos. Então, porque ainda tenho tempo, vou fazendo, vou trabalhando e em algum momento vai ser bem fácil. Mas para já isso é também uma grande responsabilidade, sabe? Ter que fazer ouvir versões de músicas que na maior parte das vezes já são sucessos é uma responsabilidade muito grande. E seria interessante se essa responsabilidade fosse absorvida na plenitude por todos os que fazem a interpretação. Existem algumas versões onde o artista quer trazer alguma coisa de nova para a interpretação. Do André, do Felipe, no The Voice, trouxeste uma coisa completamente diferente daquela que é original. Óbvio, essa é a parte mais engraçada. Pois é. No The Voice o que aconteceu foi somente um jovem colocando uma voz jovem com um ritmo jovem e dinâmico a uma interpretação. Eu nunca conseguiria ter interpretado a composição do Felipe Mukenga naquele estilo, com aquele ritmo, se ele não tivesse criado a base primeiro. E a intenção foi seguir a base no máximo, no mais direito possível, mas ainda assim dar aquela leveza de ser jovem. Cantar para uma Ndiluqueva de 23 anos, né? E falar, Ndiluqueva, meu amor, eu sendo menino, como era na altura também. Então,
por completo uma versão não faz dela mais bonita que a original, na maior parte das vezes, e pronto, vamos acabar por indo aprendendo com a vida e muitos vão conseguir perceber melhor como é que é possível fazer uma interpretação sem matá-la por completo. Mas, por agora, eu estou confiante de que esta guerra que existe entre fazer uma interpretação, um cover ou uma reinterpretação, utilizando a inteligência artificial e o resto dos artistas, eu acho que essa guerra vai gerar lições bonitas. Então, muitos hão de perceber a super responsabilidade que isso é, mas temos de deixar Mas aí também levanta outras questões, os direitos autorais, a questão da originalidade, são questões que se levantam nesta altura em que muito recurso se faz à IA. É uma guerra, perdão, tem sido uma batalha interessante a dos direitos e das reinterpretações. Mas é uma aposta que se faz, já ficou aqui o que nos segredou, assim, bem baixinho, né? O Círios, vem aí coisa nova, das muitas interpretações que vamos ter a oportunidade de lhe ouvir cantar. Tem uma do álbum Eluanda, de André Mingas, não é? Marina. Podemos ouvir um bocadinho? Estamos já a terminar para que crie maior ansiedade, mais expectativa por parte dos teus fãs em relação daquilo que anunciaste. Tem uma data para lançamento, a apresentação deste trabalho, vamos tê-lo ainda em 2026, vamos tê-lo ainda, né? Com apresentação pública ou divulgação através das redes, como é que vai ser? O que é que está a ser preparado? Algo em grande? A intenção é essa, mas agora na parte de cantar, por fazer-me apresentar em palco, quase sempre com a guitarra. A tua guitarra, não é? Eu sinto-me um bocadinho despido sem ela. Mas o ritmo é um afro-soul. Bom, mas isso, porque te fizeste acompanhar a tua guitarra, eu vou só pedir ao meu colega, Jaime, por favor, faz só chegar a guitarra aqui do Círios para fecharmos aqui esta nossa conversa, ouvindo um bocadinho de Marina, música de André Mingas, naquele que é o trabalho que está a ser cozinhado ainda por uma dupla de músicos e que faz parte das novidades anunciada aqui pelo Círios, que está para breve. Vamos só passar por trás, Jaime, por favor, para fazer chegar aqui a guitarra e podermos ouvi-lo interpretar. Não se nota lá de longe. Marina, tipo, né? O nervosismo, né? Não, tranquilo. O Jaime está a entrar, entra, faz favor, com a guitarra. Pode fazer chegar a guitarra. Obrigado, meu Jaime. Vamos ouvir um bocadinho de É Marina. Venham ver Marina, minha vizinha do Marçal. Tá casada com Alberto, de terno e salto alto. Tá descendo um carro preto, o marido foi nomeado. Vejam só, Marina que nem cabelo tinha, põe batom tal que purpurina, no fundo Marina ainda é Marina. Mas vejam só, Marina que nem cabelo tinha, põe batom tal que purpurina, no fundo Marina ainda é Marina. Venham ver, caiu em desgraça lá na capital. Hoje a saia da Marina está de volta ao carnaval e hoje ninguém lhe leva a mão, que o marido foi nomeado. Mas vejam só, Marina que nem cabelo tinha, põe batom tal que purpurina, no fundo Marina ainda é Marina. Círios, meu amor, muito obrigada por esta pequena amostra
de Marina, a versão aqui interpretada por Círios e que, tal como disse, vai fazer parte do novo projeto e que tem lançamento previsto ainda antes do final de 2026 e aguardamos com muita expectativa. Pelo pouco que podemos ouvir, vem aí coisa boa. Vem aí coisa boa. Estamos a falar... Papá ficará orgulhosíssimo. Não é? Meu querido, muito obrigada por aceitar o convite, muito obrigada por esta conversa. Eu desejo-lhe todo o sucesso do mundo. Eu faço fé que consigas realizar todos os seus sonhos e que daqui a mais algum tempo, quem sabe em 2027, num The Voice, em qualquer parte deste mundo, que vai acontecendo, e se puder ser Angola, melhor ainda, tenhas a oportunidade de pisar o palco e sair de lá vencedor. Vamos fazer figas. Vamos fazer figas e agradeço a oportunidade de estar aqui e poder representar muitos compositores, muitos jovens artistas, muitos artistas jovens que já estão a ficar vovôs e que continue a ser um palco aberto, uma janela para que continuemos a ser ouvidos e a ser vistos. Isto é super nobre e só o futuro poderá mostrar o quão gratos nós somos de poder fazer parte de experiências aqui como essa, né? Olha, vamos agora a um breve intervalo, mas antes de partirmos, vamos só ao som do refrão desta música de André Minga. Na parte, Marina que nem cabelo tinha, pois batom e tal de purpurina. Mas vejam só, Marina que nem cabelo tinha, põe batom e tal que purpurina. Nós voltamos já, Marina. Mas vejam só, Marina que nem cabelo tinha, põe batom tal que purpurina, no fundo Marina de Marina. Tan 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 pa 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 para pa pari pa tai sa tan tan tan. Venham, venham, venham ver, venham, venham, venham ver. Exposição, estamos de regresso para dar a continuidade aqui ao Selo Cultural. Vamos agora olhar para a atividade realizada pelo Movimento Literário Levarte no Bengo. O movimento assinalou 20 anos de existência de núcleo com a realização de um festival de poesia e letras. O encontro reuniu escritores, poetas, músicos e artistas plásticos. Durante 3 dias, o Núcleo Provincial do Levarte, em parceria com o Gabinete Provincial da Cultura e Turismo na província do Bengo, vai reunir com escritores, poetas, músicos e artistas plásticos para a celebração dos 20 anos de existência da instituição. É com enorme orgulho e satisfação que o Governo Provincial do Bengo saúda a realização deste Festival de Poesia e Arte, um evento que transforma a nossa província no centro da celebração da palavra, da criatividade e da nossa identidade cultural. A produção do escritor convidado possui uma riqueza cultural que abarca a nossa história do Bengo e não só. 20 expositores participam desta feira de poesia e artes que demonstra o talento e a diversidade cultural desta região do país. O conceituado escritor João Bernardo de Miranda, autor de 6 obras literárias, partilhou com o público a sua experiência. Quero transportar agora uma constatação. Há 20 anos, nós não tínhamos jovens dessa idade a quem a gente podia chamar doutor. Pelo menos aqui no Bengo. Se tínhamos, mas era um número muito exíguo. E não os conheci. Hoje é um orgulho de tal tamanho chamar doutor. Chamar os camaradas doutor, meninos. E esse orgulho nasceu aonde? Nasceu porque os avós, os pais, pegaram em armas. E são essas armas que fizeram com que o país nascesse
e tivesse hoje o que tem do melhor, o que tem de melhor hoje o país é exatamente uma juventude vibrante que sabe o que quer. No encerramento das comemorações, o vice-governador para o setor político, social e econômico enalteceu o contributo do Levarte na promoção da cultura e da literatura angolana. Eu fiz questão de participar deste momento de sabedoria, momento de cultura, momento de literatura, para dizer à juventude de que o conhecimento está aqui. Siga um exemplo do Dr. João Bernardo Miranda. E a nossa alegria é ainda maior porque hoje, 24 de julho de 2026, estamos a fazer a abertura das festas da nossa padroeira. Este festival é exatamente uma comemoração. Pretendemos, com esse festival, aproximar a comunidade às artes, aproximar os escritores ao leitor. Dali a nossa iniciativa de termos aqui o escritor João Miranda para nos agraciar com o seu saber literário e sobretudo, ele escreve para os leitores do Bengo, escreve para o Bengo. A coordenação do Levarte no Bengo reafirma o compromisso de continuar a incentivar a criação artística, a formação de novos talentos e a valorização da cultura angolana. Vamos agora até à província do Zaire, mais propriamente a cidade Património da Humanidade de Banza Congo, que vai celebrar 520 anos com várias atividades culturais. Quem está a acompanhar este momento é o jornalista João Lopes. João Lopes, o nosso muito boa tarde e retrata-nos como é que está a ser vivido os 520 anos da cidade de Banza Congo. Olha, saudações retribuídas. Respondemos a partir da cidade de Mbanza Congo, província do Zaire, esta localidade que acolhe então desde ontem as festas que vão então animando a população local, e também ontem pelo menos podemos constatar isso mesmo no Largo Doutor Antônio Agostinho Neto, que reuniu cerca de 20 mil pessoas, e houve então um festival que foi até o amanhecer e reuniu mais de 20 músicos. A esta altura que vos falamos, estamos então aqui a presenciar aqui os preparativos da gala que vai culminar com as festas da cidade de Mbanza Congo. Nesta altura faz-se os últimos ajustes aqui. Vemos naturalmente os técnicos a trabalharem, o trabalho que começou por volta das 12 horas e possivelmente esta gala vai começar às 20 horas. Pelo menos é isso que se estima aqui, e esta informação que naturalmente nós vamos ter com o responsável local, senhor administrador. Muito obrigado, está em direto para o Selo Cultural. Neste momento estão os preparativos para a gala, mas concretamente, o que é que vamos ter e a que horas é que vamos começar? Boa tarde. Vamos começar às 20 horas. Às 20 horas. E esse é o último dia, a gala, para encerrar, digamos assim, as festas da cidade de Mbanza Congo. E teremos aqui um leque de artistas, músicos, nomeadamente o caso concreto. Hoje é o dia do mais velho Sambanguana, que é o Gaddafi, vários outros artistas e também um grupo, um conjunto que vai acompanhar para interpretar, digamos assim, o sucesso do passado. No caso concreto estamos a falar de Bonga, estamos a falar de Tetalando, estamos a falar de vários artistas, porque não, Franco é outro. E porque esse é o fecho, e nós como testemunhamos ontem, realmente houve uma adesão, mais do que simplesmente uma festa. Isso traduzia, ou seja, foi uma tradução da adesão, da reapropriação, ou seja, da aproximação do povo, da juventude de Mbanza Congo às festas da cidade. A festa da cidade de Mbanza Congo é um marco referencial, é importante para essa juventude, e
isso que nós presenciamos ontem, uma série de 20 artistas no palco que estava cheio de mundo, de mundo, e é um prazer para nós e ver como que a juventude está naturalmente preocupada, está engajada, o outro está mais próximo, digamos assim, do que diz respeito ao seu município, da cidade de Mbanza Congo, e gostaríamos que não fique apenas, digamos assim, as atividades culturais no momento das efemérides, mas até podemos dar uma vida cultural a essa cidade de Mbanza Congo. Muito obrigado, Sr. Administrador. Muito obrigado. Vimos então o administrador local a fazer aqui um balanço em relação à atividade que foram decorrendo ao longo destes dias que visam então a celebração das festividades da cidade de Mbanza Congo. Aqui a fazer um resumo em relação a ontem, mais de 20 mil pessoas que estiveram então no Largo Dr. António Agostinho Neto. Hoje a gala está para as 20 horas e nós, Televisão Pública de Angola, naturalmente vamos continuar a acompanhar e nos próximos serviços trazer mais dados. Receba cumprimentos dessa vasta equipa destacada aqui em Mbanza Congo. Saudações. Um abraço, João Lopes. Gala vai marcar assim um momento alto, momento final dos festejos dos 520 anos da cidade Património Cultural da Humanidade, Mbanza Congo. Vamos seguir com o Celo Cultural. Alemanha 2006 foi há 20 anos, o Mundial de Angola. Este é o título da obra do renomado escritor angolano Luís Fernando, foi lançado aqui em Luanda, que retrata, 20 anos depois, a participação de Angola na maior competição futebolística do mundo. Foram precisamente 25 dias que a obra foi escrita. É um trabalho em tempo recorde, à moda jornalística. Porque o jornalismo, sabemos todos que é definido como uma literatura feita com pressa, que não há tempo para muitos arranjos, muitos apetrechos, mas felizmente para a obra houve aquele trabalho de correção de textos, mas que se respeitou a fidelidade dos dados resumidos agora ou reunidos agora em obra. Entretanto, a entidade responsável pela sua revisão, Mayamba Editora, teve todo o cuidado em trazer um trabalho profissionalmente acabado para o consumo prazeroso do público. Por isso, em 25 dias conseguimos fazer ou tornar realidade um projeto que era um desejo. Estamos agora há 20 anos, no segundo ou terceiro aniversário da presença de Angola no Mundial da Alemanha, já havia esse desejo de se lançar essa obra. O lançamento da obra surgiu da ideia de que a nova e as futuras gerações tenham à sua disposição uma ferramenta material de pesquisa e de consulta sobre a história da participação de Angola nos eventos internacionais, com realce para o Futebol 11, o desporto mais popular do planeta. Porque até as redações, nós, os jornalistas, os meus colegas, vão poder, quando tivermos de falar do Mundial 2006, já tem ali um livro de consulta. E com o lançamento dessa obra, será possível também termos isso já na velocidade de um clique, agora com o advento da internet, e oxalá que a obra seja consumida e que a revisitação faça com que ganhemos cada vez mais este gosto e este amor pátrio, porque o desporto, e no caso particular o futebol, tem este condão de alimentar e fazer encher os corações desta vontade e deste sentir país. Com apenas 1000 exemplares numa primeira fase, o livro servirá de memórias das conquistas desportivas dos Palancas Negras, mas, sobretudo, servindo igualmente de instrumento de homenagem aos atletas da Seleção Nacional em futebol dos séculos 20 e 21. A obra traz o lado desportivo, a preparação competitiva das Palancas Negras para os 3 jogos que fizemos. Depois traz, para além das reportagens de jogo, as avaliações, traz também comentário, crônicas e opinião. E o lado extra competição.
o passado importa. O percurso, a história é o que é e eu sinto-me feliz e orgulhoso pela história que tive, por participar e estar dentro da história do desporto angolano e estar referenciado num livro que vai ficar para todo o sempre. Obviamente que só posso estar orgulhoso e pensar para mim que o que eu fiz foi bem feito. Entre os convidados na cerimónia esteve o ex-internacional dos Palancas Negras, o goleiro João Ricardo, que recorda do desafio, compromisso e, sobretudo, a união que residia no seio do balneário da Seleção Nacional. Confesso que não era fácil, mas se olhávamos um Flávio também não era fácil, olhávamos um Acuá também não era fácil, olhávamos uma Canga também não era fácil, olhávamos uma Torres também não era fácil, e eu penso que todos nós, sendo diferentes, mas unidos como foi aquela família e lutando não só dentro do campo, mas lutando para ter as melhores condições para todos nós, e só podia terminar com o êxito que foi. Não ganhamos muito, só foi uma presença do Mundial, mas acho que é algo marcante nos últimos anos no desporto nacional. A história deve ser uma alavanca para novas conquistas. Entretanto, o futuro requer uma maior ambição. Temos que regressar ao Mundial, na verdade, acho que já era sem tempo. Temos hoje um conjunto de atletas que nos permitem exatamente chegar ao Mundial. Acho que com mais organização e com melhor estruturação na gestão desportiva, fundamentalmente da Federação, acho que chegamos lá. Tudo é possível, com trabalho, com dedicação, muito esforço, que eles possam também amanhã estarem a participar também num evento grandioso como este. O livro será brevemente apresentado na cidade de Lubango, mediante uma solicitação feita pelas autoridades da província da Huila. O Sequel assistiu este sábado uma das melhores atuações artísticas de sempre. A diva Iola Semedo desfilou todo o seu talento, construiu ao longo de mais de 40 anos de carreira no maior palco cultural da província do Icolibengo, o Espaço Aplausos, que em setembro deste ano veio assinalar o seu 10º aniversário. Um espaço que já se tornou marca quando se trata de cultura e cidadania. Por aqui passaram vários artistas que ao longo de 10 anos aprenderam e aperfeiçoaram técnicas musicais. Por isso, no dia de celebração de mais um ano de existência do Espaço Aplausos, os alunos da banda subiram ao palco e fizeram as honras da casa, demonstrando habilidades adquiridas ao longo do tempo. No palco era visível o casamento perfeito entre a percussão, voz e harmonia, cuja performance e a competência dos jovens encantou a multidão. Depois deste momento, Iola Semedo entrou em ação para apresentar um repertório com mais de 15 canções para o delírio da população. Realizar um show da Iola Semedo é sempre muito prazeroso. Nosso público do Sequel está acostumado ao show que o Espaço Aplausos normalmente realiza. Ter aqui a diva Iola Semedo é com certeza um show de se tirar o chapéu. Não há mais espaço aqui no Sequel. Podemos falar que aqui há exatamente quantas pessoas nesse recinto? Olha, o Espaço Aplausos é considerado o palco da cultura do Sequel. Não há outro espaço, né, que alberga tanta gente como alberga o Espaço Aplausos. Hoje nós temos aqui uma moldura humana de mais de 1.500 pessoas, espera-se muito mais. O espaço estava abarrotado e não havia espaço para mais ninguém. O evento contou com a presença de turistas franceses que estão em Angola há mais de 10 dias e quiseram encerrar esta estadia no país com um contacto direto do estilo musical Kizomba. É uma experiência muito forte para mim.
Yola Semedo, com mais de 40 anos, fez saber que era necessário trazer um espetáculo à dimensão do público exigente do Sekele. Sinto-me honrada por estar aqui com a minha equipa mais uma vez. Viemos fazer a festa com todos eles. Um repertório de quantas músicas hoje? É um bocadinho difícil dizer, porque depende muito daquilo que é o ânimo do público e a nossa coexistência, como artistas em palco e público assistir. Vamos ver o que é que a noite nos vai trazer. O importante é que tenhamos em mente que viemos para conviver, trazer boas energias, fazer novas amizades e rever novos amigos. O momento de emoções fez a artista recuar no tempo e recordar a trajetória que começou em 1984 até abraçar a carreira solo em 1984 comecei com Projeção, que foi um grupo feito pelo meu pai para crianças da mesma faixa etária que eu, porque o meu pai foi professor de música, como vocês sabem. Em 1990, juntei-me aos Impactos 4, fomos para a Namíbia e aí demos continuidade àquilo que é a nossa música. Resumindo, desde 1984 até agora já são mais de 40 anos de carreira, mas é carreira de nunca ter parado de fazer música mesmo. Além das canções de Yola Semedo estarem voltadas às temáticas do amor, perdão, a canção Maldita Distância incentiva o amor à pátria. O evento resistiu ainda à presença de diversos músicos que animaram a noite adentro. Para já, o Espaço Aplausos tem marcado para setembro o show com Matias Damasio e em outubro com Landrick. Vamos agora para o cinema. Depois de quase 5 anos sem ator principal, o filme Pantera Negra tem um novo rosto. David Johnson irá dar seguimento ao legado deixado por Chadwick Boseman, que começou a franquia de Pantera Negra de 1 e 2. O jovem britânico, apresentado neste sábado pela Marvel, tem agora nas mãos a responsabilidade de interpretar o filho do rei T'Challa em Pantera Negra 3. Por que é assim, desse jeito? E assim chegamos ao final do Baú do Selo e também do Selo Cultural. Muito obrigada por nos ter acompanhado. Desejo-lhe, pois, continuação de um ótimo domingo e, para já, uma ótima semana laboral. Já sabe, daqui a 7 dias estaremos de volta para aquele olhar diferenciado para a cultura a nível nacional e internacional. Fique bem.